que é preciso para te agradar? O que é preciso que aconteça para agradá-lo? As crianças que estão lindas aqui nos corredores, na frente, eu acho que é fácil. Dá um brinquedo diferente, um doce diferente e logo vai agradá-las. Mas e você? O que é preciso para te agradar? E o que é preciso para te desagradar? O que precisa acontecer na sua vida, na sua realidade, que te desagrada ou que te agrada? A porção da palavra de Deus tem algo muito significativo a nos dizer, referente a agradar. Mas o foco aqui é diferente. Preste atenção nessa pequena história que é de um seriado. Um casal, ambos médicos, estavam dentro de sua casa, no cotidiano, com os filhos e tudo mais. E ele precisava de um dos paletós. A esposa foi ao guarda-roupa, pegou o paletó para ele, e com toda a gentileza e o cuidado que ela tinha com ele, ela arrumou o paletó. E ao arrumar os bolsos, que pareciam estar um pouco ali desarrumados, ela percebeu que tinha um papel. Ela falou, deixa eu tirar esse papel aqui, né? E aí ela percebeu, o que é isso? E naquele papel tinha uma informação muito importante, uma compra de uma joia caríssima. Ela pegou, de primeiro ela pensou, eu não recebi nenhuma joia, tem alguma coisa errada nisso. Mas, na boa intenção, ela falou, ele deve ter comprado, deve ainda me entregar esse presente. Foi até ele, mostrou e disse, o que é isso? Ele todo desconcertado, desesperado, o seriado mostra ali o coração dele batendo mais forte, aquele suor começando já a escorrer. E aí ela diz, já sei, é uma surpresa para o nosso aniversário de casamento. Ele respira aliviado e diz, mas na verdade aquela joia era um presente para a amante. Ele vai até a joalheria novamente, compra um outro idêntico, para então agora entregar para sua esposa. Que desagrado é receber um presente que era para outra pessoa, uma outra pessoa onde ambos estavam se juntando para atraí-la. Você gostaria de receber um presente nessa situação e nessa forma? Eu não. A história bíblica tem tudo a ver com isso, mas também tem a ver com o meu cotidiano e com o seu cotidiano. Que ofertas você tem apresentado ao Senhor? Como está a sua vida? Quando eu falo de ofertas agora, eu não estou dizendo de oferta financeira. Estou dizendo a minha vida. Estou dizendo a sua vida. O que nós temos apresentado ao Senhor? Da hora que acordamos até a hora que acordamos de novo. Porque até enquanto dormimos, podemos abençoar, enquanto sonhamos, podemos nos aproximar de Deus, ou toda a podridão que alimentamos em nossas mentes e corações podem também ser reveladas nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nos sonhos, em tantas coisas. Que oferta você tem apresentado ao Senhor? Que oferta você tem entregue ao Senhor? Uma oferta que agrada ao Senhor ou uma oferta que desagrada ao Senhor? Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora e precisamos tanto que o Senhor fale conosco. Fala com cada um de nós, Senhor, que a verdadeira palavra do Senhor toque em nossas vidas, em nossos corações, e que nos cantos e nas áreas onde nossas vidas não têm sido agradável ao Senhor, estas verdades possam brilhar nos cantos escuros do nosso ser, do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas reações, e a ação do Teu Espírito possa então revelar essa luz que brilha, que dá a direção, e que os nossos passos possam agradá-lo, que os nossos pensamentos, ações e reações possam agradá-lo. Fala conosco, Senhor, e nos ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que é vivida nos caminhos superiores, seguros que o Senhor tem para nós. Livra-nos da mentira, livra-nos do engano, livra-nos de uma vida insuficiente e nos ajuda a experimentar a vida superior que o Senhor nos chama a viver. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler alguns versos aí. Eu vou resumir os versículos para vocês, mas os primeiros eu gostaria de ler. Enquanto você está abrindo a Bíblia em Gênesis 4, o contexto é um contexto bem simples, é um contexto onde Deus acabou de criar a humanidade, logo depois então Adão e Eva têm filhos, e aqui nós temos o relato específico de 2 filhos de Adão e Eva. Caim e Abel, uma história extremamente conhecida.
mas com verdades importantes que nós precisamos relembrar. Amém? Gênesis capítulo 4, vou ler a partir do versículo 1 para você. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isto Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra. O texto continua, a história é uma história muito conhecida pelas crianças, muito conhecida por muitos de nós. Mas o que essa história tem a me ensinar sobre ofertas que agradam ao Senhor? Ofertas que o Senhor aceita. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as atividades do dia a dia que nós nos distraímos a respeito do fato de se nós estamos vivendo para Deus ou se nós apenas estamos vivendo no automático, ou se pior ainda, como na história do seriado, ou como na história bíblica, nós oferecemos coisas que o Senhor não aceita. Qual é a sua situação hoje? Sua agenda. Você já sabe qual a agenda dessa semana? Começou um novo dia de uma nova semana. Você olhou para a sua agenda, organizou a sua agenda como a palavra de Deus nos ensina. Nós olhamos em Eclesiastes e Eclesiastes nos diz que nós devemos parar, afiar o facão para depois trabalharmos com o facão afiado, ou seja, preparação, organização, planejamento. Ou você já está atropelando toda a sua rotina e deixa a vida me levar. Agora, quando eu me organizo, quando eu me coloco, então, nessa responsabilidade de administrar, como o Senhor deu a Adão e Eva, como nós também temos, de administrarmos as nossas vidas. Eu organizo perguntando para o Senhor o que Ele deseja que eu faça, como Ele deseja que eu faça, a proporção que Ele deseja que eu faça, e então eu apresento diante do Senhor consciente de que é o Senhor quem me capacita para executar a programação que eu, dependente dEle, me organizei, ou simplesmente não organizo, não consagro, não consulto ao Senhor e simplesmente vou saindo por aí. Percebem que ser aceito pelo Senhor e ter uma vida que é aceita pelo Senhor é muito mais do que simplesmente não matar, não roubar, não trair. É muito mais, é uma vida conectada com Deus. É uma vida de relação com Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos aqui mesmo para Gênesis, nós vemos que Deus passeava todos os dias no jardim. Para quê? Para ver as árvores, para ver os frutos, para ver os animais. Era isso? Não. O Senhor passeava todas as tardes no jardim para ter relação com a sua criação, homem e mulher. Para ter intimidade com o homem, com a mulher criado. Agora, esse texto nos deixa uma pergunta interessante. E aí eu quero rapidamente fazer aqui uma digressão no conteúdo e falar sobre estudo bíblico. Queridos, nós precisamos estudar a Bíblia sabendo qual é o princípio que o texto nos ensina. Tantas bobeiras são faladas nesse texto. Ah, mas Deus não aceitou essa oferta por causa disso, disso e disso. Ah, mas é porque o coração dele estava assim. A Bíblia não deixa claro a motivação, o que aconteceu aqui.
Não dá para dizer o motivo exato. Existem especulações, existem tentativas. Algumas bases teológicas, bíblicas, históricas, dentro da própria colocação dessa narrativa, são possíveis de serem tiradas. Mas existem princípios tão claros e diretos que estão aqui, e é neles que nós devemos nos atentar. É assim que nós devemos ler e estudar e aplicar a palavra de Deus. Qual é o princípio aqui? O princípio aqui é a minha vida, a minha oferta, o meu tempo, ou até aquilo que eu entrego ao Senhor de ofertas financeiras, o Senhor está aceitando? Ou será que a minha motivação, ou será que a razão, o que se envolve na história não é aceito por Deus? Queridos, que nós possamos sair daqui a pouco deste pequeno culto, nessa simplicidade de estarmos unidos aqui, nessa pergunta ao Senhor: Deus, a minha vida, minhas ofertas, estão aceitas diante do Senhor? Meu tempo, meu trabalho, minha paternidade, meu casamento, minhas relações, meu lazer, meus estudos, o Senhor está aceitando? Eu não sei. O texto bíblico não deixa claro para mim por que uma oferta foi aceita e por que a outra não. De novo, sugestões existem, mas o que fica claro é: eu e você precisamos verificar se nossas vidas, o nosso tempo, nossos recursos, nosso ser como um todo, o Senhor está aceitando ou não. Agora é interessante porque, além dessa pergunta, o convite que a palavra de Deus faz para mim e para você, é um além. A primeira pergunta, então, é: que tipo de oferta a minha vida e a sua vida oferece ao Senhor hoje? Verifique, analise, de repente você precisa mudar uma coisa ou outra aí. Além disso, nós temos textos paralelos ainda que eu gostaria de ler, mas eu já quero iniciar com uma outra pergunta. Que tipo de reação eu tenho quando eu sou confrontado com algo na minha vida que Deus não está aceitando? Antes de entrarmos nessa segunda pergunta, deixa eu fundamentar um pouquinho melhor esta primeira. Hebreus 11:4 disse: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o de Caim. Por meio dela foi aprovado como justo, tendo Deus aprovado sua oferta. Parece-me que tem um ingrediente que Hebreus nos responde, citando o texto do Antigo Testamento que nós acabamos de ler em Gênesis 4, de que para Deus aceitar as nossas ofertas é necessário o quê? Vocês prestaram atenção na palavra citada aqui em Hebreus? Fé. Fé. Eu estou apresentando o meu trabalho ao Senhor com fé, ou na confiança de que Deus já me deu tanta habilidade, e eu já faço aquilo até de olhos fechados? Eu já sei administrar a minha casa, eu já sei cuidar dos meus filhos, eu já sei ter um lazer. Ou eu faço em fé, dependente do Senhor, reconhecendo a capacitação do Senhor, averiguando, questionando-me a respeito de aonde eu estou, como eu estou e como o Senhor deseja me conduzir. Que não falte fé, em nome do Senhor Jesus, na minha vida e na sua vida, na nossa rotina diária, na nossa oferta a Deus, no viver a vida comum do lar, no viver o dia a dia comum do trabalho, no viver o estudo, no viver a comunidade, povo de Deus. Que o Senhor nos encha de fé, que a fé então alinhe os nossos corações, dependentes de Deus, nós possamos caminhar adiante. Ao compreender que Deus aceita ofertas com fé e obediência, somos levados a refletir a nossa postura quando somos confrontados por Deus. A sua vida, a sua maternidade, a sua paternidade, a sua vida no trabalho, a sua vida no lazer, a sua vida como comunidade do povo de Deus, é aceita por Deus hoje? Precisa ter fé e precisa ter obediência. E agora eu pego esse link do precisa ter obediência, e a minha pergunta para você é: qual a reação que você tem quando confrontado por Deus? Qual a reação eu tenho quando confrontado por Deus? Quem são as pessoas, quais são as circunstâncias que Deus tem usado para lhe confrontar? Um jovem essa semana me fez uma pergunta capciosa. Dentro de uma situação lá, ele perguntou: pastor, o que eu devo fazer nessa situação? E eu falei: eu não estou muito afim de responder para você, porque eu tenho que responder ela para mim mesmo. E a resposta que eu preciso lhe dar não é a resposta que eu quero lhe dar. Às vezes nós queremos reagir àquilo que Deus está nos dizendo de forma a confrontar. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se fechou assim? Se você fizer o bem, não será aceito.
Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Nós temos que dominar o pecado. Queridos, não existe pílula mágica. Não existe oração terceirizada que vai me fazer obedecer. E sim a junção de cada uma das coisas. O ser igreja, o ter relação com Deus, o orar uns com os outros. Sim, a oração do outro também. Mas cabe a quem dominar o meu pecado? A quem? Eu. Se é meu, eu domino. Se é teu, você domina. Com a ajuda do Senhor, com a ajuda da igreja, com a ajuda de tudo que o Senhor nos dá, da comunhão com Ele. Que tipo de reação você tem ao ser confrontado por Deus? Que tipo de oferta você tem dado ao Senhor? Você percebeu o que aconteceu quando, ao invés de reconhecer a exortação de Deus, Caim se enfurece? Dá mal. O resultado é ruim. O resultado é caótico. Ao invés de dar um passo para trás, avaliar a minha vida, ouvir uma exortação e caminhar por um caminho melhor e mais seguro de Deus, ele decidiu caminhar no caminho errado. Olhe para mim rapidinho, por favor. Será que a palavra de Deus está vindo em algum canto, em alguma área da sua vida hoje, para te exortar, como aconteceu nessa narrativa bíblica? Se está vindo, o Senhor te chama a não agir como este homem, que se enfureceu, que reagiu tentando resolver o problema com suas próprias mãos, para ser aceito por Deus de forma obrigatória. Mas o Senhor te convida a depender de Deus em fé e a apenas obedecer, porque o restante é resultado comum da graça e da bênção de Deus. Agora, fazer com as nossas próprias mãos não dá certo. Que nesse canto onde eu te chamei a atenção e pedi para você olhar, porque eu queria que você fixasse essa verdade, o Espírito Santo do Senhor entre aí. E então, diante das advertências divinas de Deus na minha vida, diante das advertências de Deus divinas na sua vida, a reação seja então refletir as consequências e decidir optar por obediência e fé. E não como Caim, que escolheu ignorar e teve toda a correção, todas as consequências. E por último, até onde a minha revolta pode me levar? Até onde a sua revolta pode te levar? A palavra de Deus nos mostra aqui que na vida de Caim, a revolta dele levou ele a fazer o quê? Atacar o seu irmão Abel e matá-lo. E depois, ainda quando Deus pergunta a respeito do seu irmão, ao invés dele entender que nós somos responsáveis uns pelos outros, como a Bíblia tanto nos diz, ore uns pelos outros, confesse os pecados uns aos outros, suporte uns aos outros, ajude uns aos outros, aconselhe-se uns aos outros nas palavras, ajude os fracos, ame-se uns aos outros, mas aí ele dificulta, ame-se uns aos outros como eu os amei. Como que ele amou? Se entregando. Eu tenho esse compromisso com você de cuidado, você tem comigo. Mas quando Deus pergunta isso para Caim, além dele ter matado o seu irmão, ele diz: acaso eu tenho alguma responsabilidade como irmão? Olha o que o pecado leva, olha a loucura que o pecado leva, todas as consequências. Agora, até onde a minha revolta vai me levar? Até onde a sua revolta vai te levar? Ou a graça de Deus há de me alcançar, e eu vou entender que sim, eu sou responsável por você. Sim, você é responsável por mim. Orando juntos, jejuando juntos, dando suporte uns aos outros, se suportando em amor. Ou nós vamos ficar com o castigo. O castigo é que ele foi expulso. O castigo é aquele que ele teve que sair daquela terra. Imagina essa família, imagina essa situação. Mas o Deus de toda a graça me invade com a oportunidade de resgate, com a oportunidade de transformação. A revolta de Caim leva ao primeiro homicídio registrado pela história. A indiferença e o cinismo dele leva a tudo isso. Mas em meio a toda essa história, Deus pronuncia um julgamento severo, mas também mostra misericórdia ao proteger Caim da vingança. Se você continuar lendo a história bíblica, você vai ver que Deus protege Caim. Mesmo você que está revoltado, virado as costas para Deus, mesmo você que não está oferecendo a sua vida, a sua oferta, desde as finanças até todas as outras áreas ao Senhor, Deus te chama a voltar-se para Ele. A voltar-se para Ele, porque nele há misericórdia suficiente. Deus rompe a história em Jesus Cristo para nos alcançar. Jesus Cristo morre a nossa morte,
vive ali a condenação que era minha, a sua condenação, carrega ela na sua própria morte. Mas Deus o ressuscita, e é isso que nós vamos comemorar em Páscoa daqui a pouco. Salmo 103, 8 e 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus não fica ressentido para sempre. Uma frase que resume tudo isso. Deus aceita ofertas feitas de maneira correta, com obediência e arrependimento, para evitar as consequências do caminho do pecado, que é engano, desgraça e distância de Deus. Deus me chama ao arrependimento. Deus me chama a avaliar a minha vida, onde eu estou, como eu estou, e me levar adiante. Amém? Vamos orar? Senhor, olha para as nossas vidas, Senhor. Sem dúvida alguma, todos nós, a começar da minha vida, tem tantas áreas que eu ainda preciso aprender a apresentar ao Senhor como uma oferta agradável a Ti. Em nome de Jesus, toma-nos, ó Deus, e não nos deixe no caminho da revolta, não nos deixe no caminho da negação, não nos deixe no caminho da indiferença, mas traga-nos, ó Deus, para a Tua presença, para a Tua graça, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, ó Deus, a viver a Tua vontade em nós e através de nós. Afasta de nós o engano, de achar que caminhando no nosso próprio caminho, de fazendo as coisas na nossa própria força, teremos algo bom. E leva-nos, ó Deus, mais adiante, cheios do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos, restaura-nos, cura-nos, como somente o Senhor pode fazer. E nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que seja aceita pelo Senhor, em um relacionamento profundo e constante contigo. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.